Eu recebo aqui o delegado da Polícia Civil, Marcos Afonso Júnior, que é da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, né? Delegado Marcos Afonso, por gentileza. Bom dia. Bom dia. Obrigado por senhor ter vindo aqui. Não, tá com a exposição. Prazer, viu? Igualmente, meu irmão. Tá com saudade já. Também. Delegado Marcos Afonso, como é que... hoje há um esforço concentrado, e a gente tem visto isso através das instituições, Judiciário, Ministério Público, em priorizar... dá uma olhadinha lá, por favor. Em priorizar principalmente a questão dos casos de crime contra a vida, não é? E tem se priorizado isso, a gente tem visto uma espécie de mutirão em colocar, dar celeridade ao andamento de processo e colocar esses homicidas na cadeia. Além, não é, do trabalho que é feito pela Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, que, como eu digo, tem mais de 90% de aproveitamento em todos os casos, em termos de elucidação, conclusão de casos e apontar os autores desses crimes à justiça. É assim que se tem conseguido reduzir essa taxa de homicídio nas grandes cidades? Olha, Silvano, na verdade, realmente o esforço é concentrado, né? Você tem que trabalhar sempre com o Judiciário, o Ministério Público, é assim que você consegue. Conjunto, não é? Até porque eu sempre digo que a segurança pública é uma máquina, né? E cada órgão desse é um mecanismo, uma engrenagem. Se uma falhar, a máquina não funciona. Agora, eu me preocupo um pouco com relação a essa ideia toda, né? Da seguinte forma, dizer que tudo isso seria solução para a diminuição do crime, né? Até porque se a superintendência foi criada, eu acho que ela é um fator importante para isso. Claro. Um fator muito importante, mas nós temos uma preocupação maior nessa situação. Nós sabemos hoje que há uma pacificação entre as próprias facções que chegaram aqui, como São Paulo, por exemplo, diz que São Paulo é o estado e a cidade que tem o menor índice de homicídio do Brasil, né? Só que, quando eles querem, você vê em 2006, houve um ataque geral em São Paulo e acabou aquela pacificação. Isso. Então, tem que se preocupar com isso, entendeu? Eu acredito que se nós não modificarmos a legislação penal de forma com que ela fique mais dura, eu não digo que aumente de pena, nada disso, mas eu acho que nós temos que acabar com esse benefício que existe na legislação penal. E isso dificulta muito mesmo, obrigado, dificulta muito mesmo o trabalho do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia. Por quê? Você vê, hoje, vamos dar um exemplo bem claro, a Suzana Richthofen matou os pais no Dia dos Pais, ela saiu para visitar o pai que ela matou. Isso. Ela pegou os cravinhos, meu irmão, me fala a memória, o crime foi em 2003. Em 2010, 2012, uma coisa assim, já estavam soltos. Por quê? Saiu do regime fechado para o semiaberto. E o que acontece? Se você vê uma situação como essa, isso é um absurdo. Isso é um motivador para o crime. Então, eu sou totalmente contrário a essa situação. Eu vejo com um pouco de resistência essa questão. Eu acho que nós temos que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Eu acho que é muito importante, sim. Eu acredito que a diminuição tem fatores da polícia, mas você vê, por exemplo, que o Brasil não investe na polícia judiciária. Você vê que isso é um problema. Eu não sei qual o motivo, mas o Brasil não investe na polícia judiciária. Aí você tem o quê? Aquele índice baixo de resolução de casos, né? Resolutividade. Mas é claro, né? Você muitas vezes não consegue resolver muitos casos porque não tem gente. Hoje, graças a Deus, nós, em 2015, eu estive na FUD de Veículos, conseguimos lá diminuir no primeiro semestre quase 30% de roubo de veículos. Junto com a Polícia Militar, mas um trabalho conjunto com a Polícia Militar, Judiciário, Ministério Público, conseguimos reduzir. De lá fui para a Superintendência de Homicídios, onde fui trabalhar com o Departamento de Proteção à Pessoa. Lá encontrei 60 latrocínios, né? E conseguimos resolver a grande maioria dos casos de 2015 e 90% dos casos de 2016. Mas, nessa situação, eu tinha o quê? Eu tinha 3 policiais para trabalhar comigo. Então, assim, mas conseguimos, né? Graças a Deus conseguimos. Temos um pequeno núcleo de inteligência lá na Homicídios, que nos ajuda muito, são formados por 2 pessoas, hoje 3. Isso nos ajuda muito. Mas acredito que, se tiver um investimento maior no nível de Brasil, na própria Polícia Judiciária, e se tiver uma mudança seríssima na legislação penal, que tem que ser dura com quem comete crimes graves, principalmente, pelo menos que sejam crimes hediondos, você vai ter uma melhora, sim, real da criminalidade. Você observa que você vai nas comunidades, você passa pelas comunidades, eu tenho ido, né, eu passei uns 3 meses afastado aí, eu estou fazendo mestrado e também eu confesso que tive um pouco de estresse, um trabalho muito pesado que eu estava fazendo, até porque ano passado nós conseguimos também descobrir 75% dos casos de latrocínio. Primeiro ano foi 90%, em 2016, ano passado 75%. Esse ano realmente eu estava muito cansado e pedi umas férias que eu tinha acumulado, fui fazer um mestrado e retornei. No retorno já começamos a trabalhar de novo, tivemos notícias interessantes, por exemplo, o caso do cidadão que matou o Viterra, pegou 30 anos de cadeia, o Carlos Henrique, lá em Ribamar, e pegou 35 anos de cadeia aqui em São Luís.
Quer dizer, mas, infelizmente, a legislação vai fazer o quê? Ele, daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos no máximo, ele está na rua. Abertura de regime. Aí vem, aí se ele quiser fugir, ele foge. Aí vem a questão do bom comportamento, que eu acho um absurdo, porque, para mim, o preso tem a obrigação de ter um bom comportamento. Isso não é um fator que ele tem que fazer. Não, é obrigado. Ele tem que se comportar bem no presídio. Que história é essa? Se eu me comporto bem na sociedade, ele se comporta mal, aí se comportar bem vai ter benefício? Não. Se ele se comportasse mal, devia aumentar a pena dele. Lógico. É o contrário. Então, eu acho que isso tem que modificar, porque vai ajudar o Judiciário, o Ministério Público. E outra coisa, você entra nas comunidades, você observa uma coisa estranha. Você vê que a lei lá está sendo cumprida pela própria facção. Pelos e mais, você vê que hoje nós tivemos um problema com o caso do sargento, né, Póvoas, e ali foi um caso gravíssimo. Por quê? Porque, na verdade, o sargento Póvoas, ele vinha passando como qualquer cidadão comum, mas o Davi, junto com outro elemento, eles receberam uma ordem de dentro do presídio. Eles receberam uma ligação, uma informação dentro do presídio, uma determinação, como ele me falou, que era para roubar um carro, para matar o pessoal da outra facção, que era do comando. Para quê? Ele é do bonde, do comando, para quê? Para vingar justamente o tal do Batatão. Quer dizer, então aí já demonstra que havia uma certa pacificação entre eles. Então querendo acabar com isso. Então é um perigo. Acho que nós temos que cuidar disso aí, temos que ter cuidado, nós podemos não nos iludir com certas coisas. Eu acredito que sim, é importante que nós possamos trabalhar com afinco, né? Eu acho que todos os colegas têm que trabalhar com muito afinco, porque sabemos que todos nós estamos sujeitos a isso, e temos trabalhado muito. Eu chego cedo na delegacia, saio tarde, mas eu acredito que a nível nacional nós temos que investir mais nisso, a inteligência e na polícia judiciária. E também manter sempre um contato muito bom com os outros órgãos, né? O sistema judiciário, o Ministério Público. Eu sempre trabalho muito com eles, converso diretamente com os promotores, com os juízes, porque eu sei a dificuldade que eles têm também. Muitas vezes se coloca a culpa no judiciário, não, a culpa é que a polícia prende, o juiz solta. Não é assim, não é bem assim a história. O juiz cumpre a lei, né, como nós cumprimos a lei também. Então, não posso simplesmente pegar um elemento que sem flagrante e prendê-lo agora. Ele pode ser o maior homicida do mundo. Se não tiver flagrante, eu não posso prender a lei. Então, nós temos que ver o que vai acontecer. Essa preocupação que eu tenho com a legislação, ela pode ser mostrada em números. Se você ver, nós temos mais de 60 mil homicídios ao ano no Brasil. Isso aí, e a legislação cada vez mais frouxa. Então, assim, quanto mais você afrouxa, mais aumenta o crime. Então, é uma coisa inversamente proporcional. Está errado. Tem alguma coisa errada. E mais, eu não digo para todos os crimes, e também não vejo, eu gosto, muitas pessoas dizem, né, que não, nós só temos aí pessoas que entram na cadeia e não saem mais. Não é assim, a verdade você sabe disso, você é repórter jornalista criminal e é advogado, sabe disso. Hoje não se fica preso, hoje nós temos ausência de custódia, que crimes banais, a pessoa é solta na mesma hora. Um porte de arma ilegal. É a lei. Mas aí, o porte de arma ilegal, você é solto. Né? Um furto, você é solto, você não fica. Agora, só fica preso quem comete crimes graves. E mais, se for prender todo mundo que cometeu crime grave nesse país, você imagina, 60 mil homicídios ao ano. Se prender todos esses 60 mil homicídios, só homicida, fora ladrão de carro, ladrão de residência, quantas milhares de pessoas não estavam presas? E por que isso se multiplica? Muitas vezes dizem assim... Quase 7 mil mandados a serem cumpridos. A ser cumpridos no Brasil. E por que não se cumpre? Porque não tem uma investigação mais profunda. Por quê? Porque não tem uma estrutura melhor na Polícia Judiciária do Brasil. Nós temos que trabalhar por isso. Eu acho que a população tem que cobrar isso, porque é importante que a Polícia Judiciária ela tenha uma força. Eu acredito que aqui para nós há um avanço realmente com relação a surpreendentes de homicídio, porque você especializa o pessoal para isso. Eu confesso que eu tinha muita vontade de trabalhar nessa área, eu já tinha trabalhado com homicídio, mas no interior do Estado, né, em outros locais. Eu sempre trabalhei muito em delegacias especializadas e tinha muita vontade de trabalhar com homicídio. Eu gosto, eu tenho uma paixão muito grande pela investigação, eu gosto de investigar. E esse é o tipo do crime que você coloca em prática tudo que você aprendeu como investigador, né? Então, nós temos que ver isso, temos que ser valorizado, o homem tem que ser valorizado, o homem da Polícia Judiciária tem que ser valorizado, por quê? A maioria dos crimes você não consegue prender de imediato. A Polícia Militar tem um fator importantíssimo. Eu tenho 2 irmãos, um morreu, infelizmente faleceu, era policial militar, era soldado da Polícia Militar de Pernambuco, e tem outro que é tenente-coronel da Polícia Militar do Pará. E convivi, lecionei no Cefap no Pará. Eu sei da importância da Polícia Militar, ela é importantíssima, mas ela não é onipresente, ela não vai estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, a maioria dos crimes, claro que o policial militar não consegue prender todo mundo. Não tem lógica, não é impossível, só se fosse um super-homem, né? E eles fazem até mais, eu até digo que eles são super-homem mesmo, porque o que eles fazem é incrível. Mas, assim, é impossível você conseguir isso. Então, se você tiver uma polícia judiciária, uma polícia civil, que vai conseguir efetuar essas prisões
e principalmente desvendar esses crimes que não são desvendados, não se consegue desvendar de imediato, não consegue se prender de imediato em flagrante, pode ter certeza que vai haver uma redução também. Por quê? Porque com isso você consegue inibir o interesse das pessoas. Agora, claro, é como eu falei, se não mudar a legislação, isso não muda. Porque ele sabe que vai ser preso hoje, daqui a 3, 4, 5 meses, ou então, se for condenado, daqui a 1 ano, está solto. Eu lembro disso, eu lembro desse caso, fiquei muito triste, eu fiquei na época, e fiquei assim, você vai aprendendo, né? Eu lembro que eu trabalhei na época, eu estava na SEC, fui diretor da SEC, você lembra disso, e nós prendemos um assaltante de banco, não me recordo o nome agora, e na época tinha uma equipe muito forte também lá de roubar banco, era Batista, Fernando, Luiz Jorge, o próprio Zé Nilton. E o que aconteceu? Um dos assaltantes de banco, eu vi todos chamarem advogado na hora do delito, do crime, da prisão, perdão. E um não chamou, o pior, o mais grave deles, o líder dele não chamou advogado, não tinha advogado. Aí nós estranhamos, mas vem cá, por que não vai ter advogado? Ele disse, não, porque eu já sou condenado, né, eu vou esperar esse julgamento aqui. Ele falou, na cara dura, ele disse. Então, assim, eu vou me comportar bem no presídio, na primeira série da temporada eu vou embora de novo, vou ficar esperando, vou gastar dinheiro com advogado. Então, quer dizer, isso a legislação provoca, né? Eles vão fazer isso na frente do juiz. Claro. Mas falar na minha frente, falar na frente dos policiais. Então, assim, eu acho, Silvano, se nós não mudarmos a legislação, e mais, eu deixar aqui bem claro, se nossos deputados federais, senadores e os que vierem aí não fizerem isso, não vai mudar. E mais, faça uma enquete aqui, a população tenho certeza que concorda comigo. Ela quer uma mudança na legislação, isso tem que mudar. Passou dos limites, a situação está muito difícil, e cada vez o crime está aumentando. O Brasil pode virar aí um México e talvez não tenha retorno. Tenha muito cuidado com isso. O senhor falava da questão do Povos. Ficou claro que foi realmente um latrocínio, roubo seguido de morte, a partir do momento em que já se sabe da investigação de que esses criminosos teriam recebido uma ligação de dentro da cadeia. Como é que... Não, na verdade, já. Nós conversamos, nós já ouvimos o Davi, né? Que é o que foi baleado. Conversamos com ele, ele realmente contou tudo direitinho. Nós tivemos um outro trabalho, foi feito um trabalho paralelo para confirmar essa situação. E realmente foi confirmado. A versão dele. Essa versão. Até porque essa informação não foi passada só para ele, foi dada para outras pessoas também, que era para atacar o pessoal do comando. Então, assim, ele saiu de lá justamente para roubar um veículo. Tanto que ele não sabia que o Povos era policial, que a forma como ele abordou o Povos, se ele soubesse que era policial, provavelmente tinha abordado de outra forma. Ele foi roubar o veículo, ele chegou e falou a verdade. Ele disse, não, eu vou lhe dizer. E sabendo que era pior para ele, porque um latrocínio seria pior até para o julgamento do que um homicídio. Isso. E ele disse bem claro, não, realmente eu fui roubar um veículo, não sabia que era um policial, na hora que eu puxei ele do carro, tirei o celular dele, puxei ele do carro, ele atirou. Ou seja, o Povos fez o que todo policial tem a tendência a fazer. Reagir, é tentar... Isso é treinado para isso. Nós somos treinados para isso. Então é muito difícil você não tomar aquela atitude. E eu não discordo dele. Infelizmente ele faleceu, mas ele foi um herói. Né? Ele fez inclusive, que nós conseguíssemos a informação de tudo isso, porque ele baleou o Davi. Com o ferimento do Davi, conseguimos descobrir outra situação. Nós estamos trabalhando justamente para concluir o caso. Temos 10 dias, vai concluir quarta-feira, se não falha a memória, e vamos encaminhar para o judiciário. Mas tem um elemento foragido? Tem um elemento que nós já estamos levantando, estamos descobrindo quem é também. Tá? O problema é como eu falo, de repente o tempo às vezes é um pouco curto. Se tiver alguma dificuldade com relação ao tempo, nós podemos fazer isso de forma complementar só para aprender esse elemento. Mas nós vamos trabalhar nesse sentido para tentar daqui para quarta-feira também já está tudo esclarecido. O senhor acha que, por exemplo, vem aí, estamos aí às vésperas da eleição, a perspectiva de renovação no Congresso Nacional, e o senhor fala dessa questão da mudança. Então, esses novos provavelmente chegarão lá, eles terão uma responsabilidade, um compromisso muito grande para tentar ser um elemento de transformação nessa situação do país. Eu acho. O que me preocupa... As leis, a alteração das leis... O que me preocupa, o que é? É que eu não vejo ninguém falar nisso. Entendeu? Eu não sei qual é a covardia que essas pessoas têm de dizer a verdade, de ouvir o povo. Dizem que o povo é a voz de Deus. Então, acho que eles não ouvem Deus ou ouvem coisa ruim, porque não é possível. Não é possível. Eu acho uma covardia a pessoa chegar aqui, parece que tem medo. Não tenho nada contra, eu acho que nós temos que lutar pelos direitos humanos, que nós somos humanos. Claro. Mas eu acho que a politização dos direitos humanos estraga a sociedade. Você vê, o Brasil, todo mundo quer que o Brasil seja um país de primeiro mundo. Mas, quando é com relação à penalização dos crimes, não. Vá nos Estados Unidos fazer o que você faz aqui. Vá na Europa e faça o que você faz aqui. Então, assim, você tem que entender, nós temos que entender que nós temos que cobrar desse pessoal que está chegando, que já estão saindo, sei lá, essa turma que está chegando no Congresso Nacional, que tem que ser feita essa modificação. E que eles tenham coragem de dizer isso agora.
Se comprometa com o povo. Faça outra coisa. Não quer fazer plebiscito para tudo? Faz um plebiscito para isso. Pronto, tira a sua responsabilidade. Se não tem coragem, tem muita covardia nessa história, faça um plebiscito. Se o povo não vai querer isso, acabar com todo benefício para crimes violentos. No instante, aí eu falo assim, mas vai aumentar o número de encarcerados. Mentira. Por quê? Porque muita gente vai pensar em cometer um crime e ficar preso o resto da vida. Se você pegar 30 anos e cumprir 30 anos, eu tenho certeza que aquele rapazinho de 18 anos lá que vai cometer um crime com ele vai pensar 2 vezes. Porque não vem me dizer que é por causa de fome, de desespero, não é não. Porque a maioria das pessoas que eu preso não estão morrendo de fome, não. Muito pelo contrário. Prendi gente aí que quando estudava estudando, tinha que estudar, largaram o colégio por influência, que aí vem outra história. Tem que ter um trabalho social forte também, até porque o Brasil não tem heróis mais. Nós não temos heróis. Hoje herói é o PCC, o Comando Vermelho, que chegou aqui. Aí você vê São Paulo que se diz, não, nós temos o do Brasil, é a base do PCC. O que é que está acontecendo nesse país? Outra coisa, você vê agora, acabaram de matar um sargento no Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, o que você tem que fazer? O Exército tem que estar no Rio de Janeiro? Não, o Exército tem que estar nas fronteiras. Vitor, eu fui ao Paraguai, visitar o Paraguai, entrei em Cidade del Este, coisa mais absurda, eu entrei e saí, ninguém olhou para minha cara. Eu não, milhares de pessoas. Tinha uma moça sentada, sem ser policial federal, sentada num banco, com as pernas para cima balançando, e chamando, indicavam assim, vem aqui, por favor, para um pessoal com saco preto olhava. Quer dizer, isso é fiscalização? Tinha que colocar o Exército para fazer isso, a Polícia Federal não tem gente para isso tudo. Outra coisa, você vê aqui, nós temos os maiores postos do Brasil. Qual a fiscalização que tem nesse posto? Me explica. Nenhuma. Você vê aquele problema do contrabando que teve ali. Imagina a quantidade de droga que sai e chega aqui. E mais, nós não vemos aqui muita apreensão de cocaína. Né? É estranho. É muito estranho. Por quê? Porque deve estar com uma técnica boa para passar com essa cocaína por aqui. Lógico. Então, assim, é muito perigoso isso. Nós temos que cuidar disso. Você vê, a aeronáutica podia estar nos aeroportos. Fui ao Uruguai agora. Cheguei lá, quem está nos aeroportos? É a aeronáutica, fazendo a fiscalização, revistando todo mundo. Então, assim, por que a aeronáutica, a Marinha e o Exército ficam dentro de quartéis subutilizadas? Não é porque eles querem, eles têm que ter comando, eles têm que ter autorização da Constituição para isso. Mas que se faça. Nós vivemos uma guerra, o Brasil está vendo uma guerra. Só de homicídios, nós temos 63 homicídios ao ano, cada ano aumenta mais. Né? E temos que ter muito cuidado com o lugar, com aquela situação de dizer assim, hoje está tranquilo, vírgula. Temos que ter cuidado com isso. Porque quando você afrouxa, você descansa, eles trabalham. Né? E quando eles querem, eles fazem. Então, assim, é o caso agora. Agora, a informação que o Davi deu é que houve uma guerra declarada entre eles e que ele saiu para matar elementos do Comando Vermelho porque o pessoal do bonde o Comando Vermelho tinha morto o Batatão. Então, quer dizer, começou de novo. Aí a pessoa liga dentro do presídio mandando matar o Batatão. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu acho que nós temos que ficar alerta. As polícias têm que trabalhar da forma como cada vez tem trabalhado porque mais. Essa guerra insana deles acaba influenciando em todo mundo. Nós não podemos viver com isso, né? Claro, lógico. Nós temos que evitar isso. Né? Aí que eu digo, aí nosso lado humano pesa mais, porque mesmo como policial, eu não quero que se mate uma pessoa, mesmo que ela seja marginal, não interessa. Eu salvo vida, minha profissão é salvar vida, independente de quem seja. Agora, claro, tem que se fazer algo a mais nessa história, né? E eu acho que aí vem o Congresso Nacional, vem o Senado, tem que se ter muito cuidado com isso, nós temos que ter coragem de falar isso. Eu acredito que os congressistas que vêm aí, se os que estão saindo não falar, os que vêm, tenham coragem de falar isso, a população quer ouvir isso. Acabe com essa história. Faça um plebiscito, tenha coragem, já que não tem coragem, faça que nós vamos lá votar. Vamos acabar com tudo que é benefício para crime violento. Crime hediondo, pelo menos. Eu duvido se a Suzana Richthofen, se existe exemplo, eles iam matar o pai e a mãe que estão matando por aí. Você vê, aqui mesmo já mataram o pai e a mãe semana passada. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Né? É um absurdo. Então, nós temos que ter essa coragem de fazer. Se os deputados e senadores que vêm, que estão saindo, que fiquem, vão ficar, ou que vão sair agora, e que vão entrar, os outros, perdão, tenham a coragem de dizer a verdade. Vá para lá, ouça o povo. Eu não sei porque tem tanto medo de instituições de direitos humanos que muitas vezes não refletem bem os direitos humanos. Porque você vê, o Sargento Povas foi morto. Não foi ninguém lá falar com a família do Sargento Povas. Né? Nada contra, eu defendo os direitos humanos, estou bem aqui, bem claro. Eu sou humano, nós somos humanos e a população que está aqui é humana. Mas se é humana é para todo mundo, por que não está lá no Socorrão? Eu fui lá no Socorrão agora visitar o rapaz. No Socorrão 2. Você vê aqui, parece um estado de guerra, os funcionários trabalhando com afinco, aquela situação toda, mas toda aquela dificuldade, tudo. Quer dizer, é brincadeira, né? Cadê o pessoal dos direitos humanos ali para tentar cobrar uma melhoria naquele sistema? Cadê as crianças que estão morrendo aí por falta de medicação? Aí não aparece ninguém. Então, assim, tem que ter coragem de fazer isso, gente. Nós temos que cobrar desse pessoal o quê? Modifique a legislação penal, não precisa aumentar a pena, nada disso. Simplesmente acabar com benefício para crimes hediondos. Aí sim, você vai ter uma melhora nesse país, pode ter certeza. Delegado Marcos Afonso. Meu irmão, prazer, bacana, adoro o seu programa, viu? Obrigado. Conte conosco, tá bom? Obrigado, um abraço. Tá certo. Bom dia.
Portanto, está aí o delegado da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, não é? Ele está certo, correto nas suas colocações, enquanto não houver o endurecimento da lei, e agora é o momento propício para se discutir isso deveria estar sendo discutido, aberto com a sociedade, porque é o momento exato para se aproveitar, a sociedade cobrar, não é, essas mudanças, essas transformações que poderão acontecer.